Olá pessoal, aqui é o professor Ícaro, espero que esteja tudo bem com todos. E hoje, para a gente usar a calculadora aqui, eu resolvi usar um exemplo bastante comum aqui, que é bastante encontrado no nosso curso de fabricação mecânica. Então, para a gente poder fazer uma continha na calculadora aqui, eu vou usar o exemplo de uma barra sendo tracionada, tá? Então, eu vou pegar aqui, peguei uma barrinha aqui, um corpinho de prova de tração, para exemplificar, para ficar mais fácil de ver, que na verdade é como se a gente estivesse pegando esse corpo de prova, aplicando uma força axial nesse corpo de prova, ou seja, eu vou puxar, vou tracionar esse corpo de prova, e a partir daí eu quero descobrir qual é a tensão a tensão interna que vai estar submetida esse material aqui na hora que eu aplico essa força de tração, tá? Então, eu deixei ele aqui para ficar mais fácil de ver. Uma força tá tracionando esse material e ele tem um determinado diâmetro aqui. Então, para facilitar, já deixei anotado os parâmetros que eu vou usar para o nosso exemplo aqui, tá? Então, eu tenho uma força atuando aqui de tração de 400,7 kN. O diâmetro da seção transversal desse corpo de prova, que se a gente olhar é um corpo de prova de seção circular, é 10 milímetros, a nossa seção transversal útil aqui do nosso corpo de prova. E já convertendo esse diâmetro aqui para metros, vai dar 0,01 metros, tá? Ou seja, eu simplesmente peguei 10 milímetros, dividi por 1000, que dá o valor do diâmetro em metros, tá? Então, se a gente quer descobrir qual é a tensão interna que vai estar submetida esse material quando eu aplico essa carga de tração, basicamente a gente vai usar essa equação aqui, que ela é bastante comum no nosso curso, que é a nossa tensão de engenharia, tá? Então, sigma é igual a força sobre área. Então, essa equação aqui todos vocês conhecem, usam praticamente aí o curso inteiro de vocês, tá? Então, se a gente quer descobrir essa tensão, a gente faz a força e divide pela área. Que área é essa? É a área da seção transversal desse material. Então, se a nossa seção transversal é circular, a área da seção transversal vai ser dada por essa outra equaçãozinha aqui, que vai ser área igual a π multiplicado pelo diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, eu não vou me ater muito aqui à parte física desse problema aqui, porque não é o objetivo desse vídeo, tá? Basicamente aqui eu quero saber como usar a calculadora para fazer esses cálculos, tá? Bom, então tá. Primeira coisa que a gente vai fazer então vai ser, já que a gente quer saber qual vai ser a tensão aplicada, que é força sobre área, primeira coisa então a gente vai calcular essa área, tá? Bom, então tá. Então, ligando a calculadora aqui, a gente pode calcular a área da seguinte maneira. É π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, a tecla π, ela vai ser a função shift desse botão aqui, ó. Então, se eu quiser o valor de π, eu simplesmente aperto a tecla shift e aperto esse botão aqui, que ele já vai aparecer na nossa primeira linha aqui em cima, tá? Bom, beleza. Então, eu vou pegar esse valor, vou multiplicar pelo diâmetro elevado ao quadrado, ou seja, 0,01 elevado ao quadrado. Como que eu faço elevado ao quadrado? Tem duas maneiras, eu vou fazer de uma, depois eu mostro a outra. Uma maneira de fazer o diâmetro elevado ao quadrado, ou ainda qualquer valor elevado ao quadrado, é usar essa funçãozinha aqui, ó, que é x ao quadrado, é bem direto. Então, eu simplesmente aperto essa função aqui, que ele já vai colocar um 2 aqui em cima, que indica que ele está sendo elevado ao quadrado, tá? Então, beleza, pego esse valor, π vezes o diâmetro ao quadrado, e divido por 4, que vai dar esse resultado aqui, que é 7,85 e vários outros valores aqui, vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, é um valor bastante pequeno, e eu já até coloquei aqui esse resultado nessa outra folha aqui para ficar mais fácil da gente ver, tá? Então,
peguei e fiz essa continha aqui, πd ao quadrado sobre 4, joguei os valores na calculadora e encontrei esse resultado aqui, que é exatamente o que está na calculadora, tá? E é um valor bastante pequeno. Por quê? Porque eu estou calculando essa área da seção transversal na unidade metros quadrados, tá? Então, é claro, meu corpinho de prova, ele é pequeno. Então, a área em metros quadrados da nossa seção transversal útil, que está aqui no meio dele, ela vai ser muito pequena. Ou por isso que aparece esse 10 elevado a menos 5, que nada mais é do que a notação científica desse valor aqui, tá? Então, é bastante comum, dependendo das unidades, dos valores que eu estou usando na calculadora, ele me dá o resultado em notação científica, tá? Por quê? Porque fica mais fácil de enxergar, fica mais fácil da gente colocar esses valores quando eu uso a notação científica, porque eu nunca vou usar muitas casas decimais. E se eu não usar aqui a notação científica, vai ficar um número muito pequeno, cheio de zeros, vai ficar 0,00 até aparecer o 785 aí, tá? Então, eu preciso, primeira coisa, saber interpretar esse resultado aqui. Então, vou usar duas casas decimais aqui no nosso exemplo. Então, vai ficar 7,85 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza, é o resultado que está aqui. Só que eu disse que tem uma outra maneira da gente elevar esse valor ao quadrado aqui. A outra maneira seria o seguinte, ó. Vamos fazer de novo. Aperta a tecla Shift, tecla π, vezes o diâmetro elevado ao quadrado, 0,01. Agora, o elevado ao quadrado, eu posso usar, ao invés do x ao quadrado aqui, eu posso usar esse outro botão ao lado, que é o símbolo de um circunflexo aqui, que na verdade ele indica o quê? Sempre que aparecer aqui em cima, ó, que eu cliquei nele e coloquei aqui em cima, indica que eu estou elevando esse valor a um outro valor. Qual valor? Nesse caso aqui vai ser ao quadrado. Então, na verdade, ele serve para elevar a qualquer valor aqui, não necessariamente só ao quadrado, tá? Então, essa é uma outra maneira de fazer. Então, π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Aperto o resultado, que dá exatamente o mesmo valor que tinha dado anteriormente, ok? Então, eu tenho essas duas formas de fazer. Ou uso a função x elevado ao quadrado, ou uso essa função circunflexo aqui do lado. Lembrando que essa função vai ser mais versátil, né? Por quê? Porque eu posso elevar ao cubo, posso elevar à quarta, posso elevar a qualquer valor usando esse. E esse aqui está restrito a elevar ao quadrado, ok, gente? Beleza. Bom, ótimo. A gente encontrou a área da seção transversal do nosso material que vai ser submetido à tração. Beleza, agora voltando para a nossa equação inicial aqui, a gente já tem a área, já tem a força, consegue calcular a tensão a que vai estar submetido esse material, tá? Então, eu já deixei isso feito também e tá aqui o que eu fiz. Peguei aqui a nossa equação tensão igual a força sobre área, coloquei o valor da força, 14,7 vezes 10 elevado ao cubo, ou seja, lembrando aqui que quilo, ou 14,7 quilonewtons, o quilo aqui equivale ao 10 elevado à terceira. Então, tem 14,7 vezes 10 a terceira newton, dividido pela área, que a gente acabou de calcular, 7,85 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Beleza, então. Então, é nessa conta aqui que acontece de muitos alunos errarem. Por quê? Porque não joga os valores da maneira correta na calculadora aqui, tá? Então, claro que daria para a gente simplificar esse nosso cálculo aqui, por exemplo, passando esse 10 a menos 5 para cima, ficaria 10 a quinta, daria para simplificar essa conta. Mas vamos supor que eu quero jogar na calculadora da forma como está aqui, tá? Então, se eu quiser calcular do jeito que está aqui, eu vou primeiro resolver do jeito que os alunos às vezes acabam resolvendo, que é o jeito errado, tá? Então vou mostrar como que muito aluno acaba resolvendo essa conta e chega num resultado incorreto, tá? Vamos lá. Vamos supor aqui que eu vou resolver essa conta aqui de uma maneira errada. Então eu tenho 14,7 vezes 10 elevado à terceira. Ah, e só antes disso, eu tenho várias maneiras aqui de colocar esse valor aqui, 10 elevado à terceira, tá?
Então, essa daqui é uma delas. Eu pus 14,7 vezes 10 é o circunflexo aqui elevado à terceira. Se eu coloco um igual aqui, eu tenho 14.700. Beleza. E uma outra maneira aqui, eu também posso usar, ao invés de fazer direto aqui 14,7 vezes 10 elevado à terceira, eu posso usar a função que está em cima do botão log aqui, que é a função 10 elevado a x, tá? Então, se eu quiser elevar a terceira, eu posso fazer da seguinte maneira, ó, 14,7, aperto Shift, aperto o botão 10 elevado a x, que aí já aparece um 10zinho aqui, e eu vou elevar a terceira. Então, se eu aperto igual, eu também chego exatamente no mesmo valor, 14.700. Ah, professor, mas aqui você não fez vezes, então não precisa. Nesse caso, quando eu uso essa função aqui, que é o 10 elevado a x, não é necessário. Ah, mas e se eu não lembrar e usar e fazer o vezes aqui com essa função? Não tem problema, porque vai dar exatamente o mesmo resultado. Quer ver? Então, 14,7 vezes, aperto Shift, 10 elevado a x aqui, que é o botão, esse botão aqui, terceira, e dá exatamente o mesmo resultado. Então, quando a gente quer fazer uma conta desse jeito aqui, a gente tem as três maneiras. Vou fazer de novo. Eu não preciso usar essa função, ou seja, 14,7 vezes 10 elevado à terceira, ou ainda 14,7 Shift 10 elevado à terceira, 14.700, ou ainda 14,7 vezes Shift 10 elevado à terceira. Então, das três maneiras eu chego exatamente no mesmo resultado, tá? Então, eu posso escolher qualquer uma das três, a que eu achar mais fácil, tá? Então, voltando à nossa equação aqui que a gente vai ter que resolver, que é a força sobre ar. Então, só para a gente recordar aqui, eu vou fazer primeiro de uma maneira que geralmente os alunos fazem errado, tá? Por quê? Porque eles jogam na calculadora do jeito que eles escrevem na mão, tá? Então, vou resolver errado para a gente ver, ó. 14,7 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 7,85 vezes 10 elevado a menos 5. Aí, se eu aperto igual aqui, dá esse valor aqui, ó, 0,018726 e assim por diante, que é um valor bem pequeno, inclusive diferente, bastante diferente desse resultado aqui, ó, que é 187,26 vezes 10 a sexta Pascal, tá? Que é um valor relativamente alto. E esse valor aqui é um valor muito pequeno. Ué, mas aonde que está o erro se eu joguei todos os valores certinhos aqui na calculadora? Aí que tá, não tá tudo jogado certinho na calculadora, tá? Então, se a gente volta aqui lá no começo, os valores estão corretos, mas está faltando uma coisa muito importante, ó. Se eu caminhar aqui, 14,7 vezes 10 elevado à terceira, dividido, o problema tá aqui, ó, antes do 7, ó. Por quê? Da forma como tá aqui, ele tá entendendo o quê? Que eu estou dividindo por 7,85 e depois multiplicando tudo por 10 elevado a menos 5. Quer ver? Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, o que a gente fez na calculadora errado aqui? A gente fez isso daqui, ó. Fez 14, ou seja, o que a calculadora entendeu, né? 0,7 vezes 10 elevado à terceira, aí eu peguei tudo isso, dividi por 7,85, aí eu peguei tudo isso e multipliquei por 10 elevado a menos 5, que é bem diferente do que está aqui embaixo, ó. Então, o que a calculadora entendeu? A calculadora, na hora que eu fiz essa conta, ela entendeu que eu só dividi por 7,85 e depois multipliquei tudo por 10 a menos 5. Então, isso daqui está incorreto, isso daqui está errado, tá, gente? Então,
aqui essa conta, esse resultado está errado, e é o que muito aluno acaba fazendo, tá? Então, o que a gente tem que fazer para não errar, não cair nesse erro aqui, tá, gente? Então, é importante a gente fazer o quê? Na calculadora, quando a gente for fazer essa conta aqui, a parte do denominador a gente coloca entre parênteses. Então isso daqui é importante a gente fazer na calculadora, porque sempre que eu tiver 2 ou mais termos no nosso denominador, eu preciso usar o parênteses. Por quê? Porque senão a calculadora não entende. Senão ela vai dividir só por um e depois multiplicar tudo pelo outro valor, tá? Então é importante, sempre que eu tiver mais do que um termo no denominador, eu preciso abrir parênteses para colocar isso daí, tá? Então, a maneira correta vai ser como? Vai ser dessa maneira aqui. Vamos zerar tudo aqui. Vai ser 14,7 vezes 10 elevado à terceira, dividido por... Agora é importante, ó, abre parênteses, ó, apareceu aqui o parênteses aberto, 7,85 vezes, fazer 10 aqui, elevado a menos 5. Agora eu faço o quê? Fecho parênteses, ou seja, tudo que está aqui dentro do parênteses, agora a calculadora está entendendo o quê? Está entendendo que vai ser dividido, tá? Então agora sim, na hora que eu apertar o igual, ele vai dar esse valor aqui, ó, que é 187.261.146,5, que é um número bem grande. Aí a gente pode olhar e falar, mas professor, deu diferente do que do seu resultado que deu aqui embaixo. Não, agora não deu não. Por quê? Porque isso daqui está em notação de engenharia. Ah, mas não tem como eu enxergar isso daí na calculadora? Tem também. Então tem uma função aqui que eu consigo pegar esse valor bem grande, que geralmente a gente não usa um valor tão grande assim, cheio de termos para dar um resultado, uma resposta. A gente usa a função ENG. Por quê? Porque ele vai gerar a notação de engenharia desse resultado aqui. Quer ver? Apertei aqui. Aí você fala, ah, nada aconteceu, professor? Não, aconteceu sim, ó. Apareceu aqui, ó, 10 elevado à sexta. Ah, mas o que aconteceu aqui agora? A vírgula veio para cá, ó. 187,26 vezes 10 elevado à sexta, que é exatamente o resultado que a gente chegou aqui, tá? Então, essa é a tensão que está sendo submetido o nosso corpinho de prova quando ele é puxado com essa força, tá? Então, eu não vou me alongar mais nesse vídeo, porque isso é só uma parte do que a gente ainda vai ver, tá? Então, a gente ainda vai ver quando usar os parênteses no numerador, quando eu tiver uma soma, uma subtração, alguma outra operação, vai ser importante a gente usar também, tá? Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo posteriormente. E, por enquanto, o que eu queria deixar bem claro aqui é como usar o nosso... a nossa função elevado aqui na calculadora, e também a importância de usar parênteses quando eu tiver uma divisão aqui de valores, tá? Então, sempre que eu tiver mais do que um termo no denominador, eu necessariamente preciso usar parênteses na calculadora, tá? Então, para os próximos vídeos aí, vamos abordar outros temas, e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, espero que tenha ajudado, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.